Mais uma vez seu convite, Glória. Para mim é uma honra poder estar aqui, partilhando com vocês um pouquinho daquilo que eu sei a respeito de energia nas construções, ok? Eu queria iniciar me apresentando de uma forma mais profunda, para que vocês tenham um pouquinho de noção do que tem sido esse estudo com relação à energia. Eu me formei em arquitetura no ano de 84, né, já se vão mais de 30 anos, e desde então me dediquei à arquitetura em escritório próprio. Trabalhei como prestadora de serviços em algumas empresas e fiz arquitetura realmente por opção, tá? Me formei na UFMG, porque na época a arquitetura só era oferecida realmente na UFMG. Então, ou era o UFMG ou era o UFMG. E assim, eu me formei, fiz uma pós-graduação em urbanismo e comecei a trabalhar. No ano de 2000, eu fazia parte de um grupo que se dedicava ao estudo de um livro chamado A Profecia Celestina. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. É um livro que trata muito de energia. E a pessoa que era mediadora desse grupo, era um grupo de mais ou menos umas 10 pessoas, era uma pessoa muito sensitiva, muito intuitiva, ela era muito ligada às ervas, à cromoterapia, aos aromas, e também era uma pessoa que trabalhava com Feng Shui. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito, porque nessa época, 2000, estava explodindo o Feng Shui aqui em Belo Horizonte. E foi através dessa pessoa que eu tomei conhecimento dessa ciência e comecei a ir à procura, porque eu entendi que era alguma coisa que iria me agregar muito em termos de arquitetura e de projeto. E comecei a minha busca por professores, por livros, por o que viesse, apostilas. E aí que começou a minha luta insana, porque Belo Horizonte, gente, era zero, né? Tive contato com um professor, que eu nem sei se eu posso chamar de professor, até que apareceu um anúncio no então Estado de Minas, que na época usava-se muito o jornal ainda, e era a propaganda de um curso que seria oferecido por um professor de São Paulo, de nome Paulo Lim, o nome já me agradou, e esse curso seria oferecido em um final de semana, seriam 12 horas aula. Me matriculei e cheguei um pouco, assim, receosa de que eu tivesse a mesma decepção que eu tinha tido com o curso anterior. Foi realizado numa parte hotel e a ideia era de começar às 9 da manhã e terminar às 17 horas. Eram mais de 30 pessoas na sala para começo de conversa. A maioria não, todas naquela época mulheres. E foi a experiência mais incrível que eu tive em toda a minha vida em termos de curso. Para vocês terem uma ideia, um curso que deveria terminar às 17 horas de um sábado, ele foi terminar às 20 horas. Eu saí de lá estafada, cansada, porque esse tipo de curso, vocês devem imaginar, ele suga muita energia. E era muita informação, e era um mundo novo que se abria para mim. Era algo assim que eu vi que realmente o Feng Shui se tratava de uma ciência, uma arte-ciência, e deixava de ser algo superficial, supérfluo, como as revistas da época deixavam a entender para a gente, né? A partir daquele dia, o Feng Shui virou para mim algo muito além de decoração, de colocar objetos ou de comprar objetos, muitas vezes objetos, adornos que nem falam a nossa cultura, então, que de repente nem faziam muito sentido. Então, a partir daquele janeiro de 2000,
2001, na verdade. Foi quando eu consegui fazer o curso. Se abriu um novo universo para mim. E dali eu continuei, né? Foram várias formações, né? Todo mês ele voltava e a gente estudava. E esse curso, ele foi a respeito da Escola do Chapéu Preto, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Por que eu dei o título para essa palestra de Arquitetura e Energia, como as construções podem afetar a vida das pessoas? Porque é a mais pura verdade. Nós, enquanto arquitetos, engenheiros que projetam, nós temos uma responsabilidade muito grande com relação a isso, mesmo que a princípio não tenhamos conhecimento, né? Porque na escola de arquitetura nunca se falou sobre isso. Então, hoje, a coisa está mais divulgada, né? Então, a gente tem a oportunidade de perceber que as construções influenciam, sim, energeticamente na vida das pessoas, provocando doenças, provocando problemas de relacionamento, provocando problemas financeiros, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui, como eu disse, por uma questão de facilidade, nós vamos falar mais sobre a Escola do Chapéu Preto. Existem várias escolas de Feng Shui, ok? Nesses 20 anos de estudo que eu tenho tido, eu percebi que eu precisava estudar além da Escola do Chapéu Preto. E aí fui me enveredar pelas escolas clássicas, que são, sim, escolas muito mais difíceis de serem aplicadas, precisam de uma análise muito mais profunda. Mas eu aconselho para todo mundo que está começando, começar pela Escola do Chapéu Preto, ok? Então, vamos lá. O que é o Feng Shui? Feng Shui é uma arte-ciência que busca entender e tratar a interação entre o homem e o universo. Por quê? A construção é feita para atender o homem, não é? Assim como na arquitetura, né? A gente vai projetar, a gente vai construir buscando atender aquele cliente que nos procura dentro das necessidades dele. Então, o Feng Shui vai estudar essa interação entre o meio que a pessoa está com a pessoa dele, ou seja, com a energia que ele carrega. Então, cada um, isso é tema para outra palestra, cada um de nós possui uma determinada energia que vai conversar de forma diferente com aquele ambiente, ok? Então, a Escola do Chapéu Preto, ela foi uma escola criada pelo professor Thomas Lin Yun, chinês, natural de Taiwan, e ele vendo a dificuldade dos ocidentais em assimilarem a cultura, o pensamento oriental, ele resolveu adaptar o Feng Shui a essas dificuldades. Então, ele criou a Escola do Chapéu Preto, fundou essa escola na Califórnia, e a partir dali começou a disseminar os ensinamentos, a fazer discípulos, incluindo esse professor que eu falei para vocês, que era de São Paulo, o Paulo Lin, tá? Qual o objetivo do Feng Shui? O objetivo principal, como nós dissemos, é tratar o ambiente tendo em vista as pessoas que ali moram ou trabalham. Então, nós vamos ver que, por exemplo, num prédio de apartamentos, tem a mesma conformação, uma mesma prumada. Às vezes, eu tenho determinado problema que o meu vizinho não tem, porque a energia humana, ela pode suprir aquela deficiência. Em compensação, esse humano que supre a energia faltante da casa, ele vai se enfraquecer, ok? De que forma isso é feito? Como a gente faz essa análise energética de um determinado ambiente? Buscando-se o equilíbrio entre forças opostas, baseado na teoria do Yin e do Yang. Eu acredito que muitos de vocês já tenham visto esse símbolo, né? O símbolo do Yin e do Yang. Aqui vai nos mostrar, gente, uma coisa muito interessante.
eu já tive vários clientes que me procuraram buscando encontrar a casa, o ambiente perfeito, sem defeitos. Isso não existe. Esse diagrama do Yin do Yang vai nos mostrar isso. Vocês vão ver que a parte branca, que chamamos de Yin, e a parte negra, desculpa, a parte branca, que chamamos de Yang, e a parte negra, que chamamos de Yin, ambas terão parcelas da força oposta. Então, todo Yang vai ter sempre uma parcela de Yin, e todo Yin vai ter sempre uma parcela de Yang. Isso nos mostra a incompletude. Não adianta, gente, nós chegarmos muito rapidamente aqui no topo, porque o nosso tombo vai ser real. E quando a gente chegar aqui no fundo do poço, para a gente começar a subir, é uma dureza. Então, os grandes mestres, eles procuram estar sempre aqui, nessa linha do meio, buscando sempre o equilíbrio. Então, esse é o objetivo no Feng Shui, buscar o equilíbrio dentro de um ambiente. Exemplo, um ambiente muito yin. Como seria um ambiente muito yin? Um ambiente, vamos supor, mais branco, menos colorido, com coisas mais tranquilas. Seria um ambiente, vamos dizer, entre aspas, mais apagado, ok? Como seria um ambiente mais yang? Seria um ambiente com muitas cores. Eu estive vendo uma foto da casa do BBB essa semana. Se vocês repararem, a casa do BBB é completamente yang. E na psicologia, fiquei sabendo que isso foi feito de propósito, para desestabilizar e para causar brigas, confusões, desentendimentos. Então, a nossa busca no Feng Shui é buscar o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Nem tão Yin e não tão Yang, ok? Também, através do uso dos 5 elementos existentes na natureza, nós vamos conseguir fazer esse equilíbrio, tá? Buscando sempre o meio termo, nós vamos nos utilizar da água, da madeira, do fogo, da terra e do metal para a gente tentar conseguir esse equilíbrio. Os chineses, naquela época, eles sentavam na natureza e ficavam observando. Eles observavam a mudança de estação, eles observavam o trânsito da lua, o sol, como que as plantas se comportavam, e assim eles foram criando relações e chegando a toda essa teoria. Então, através destes 5 elementos, nós vamos ter possibilidade de materializar, vamos dizer assim, esse equilíbrio que nós buscamos, ok? E os efeitos do ciclo criativo ou de controle que existe entre eles. Nós temos água, madeira, fogo, terra e metal, exatamente nessa ordem. A água que alimenta a madeira, vamos pensar nas plantas, na árvore, ela precisa de água para ela conseguir viver, ok? A madeira, ela gera o fogo, então vamos pensar numa fogueira, né? Para a gente gerar uma fogueira considerável, a gente precisa de lenha, a gente precisa de madeira, ok? O fogo gerando a terra através das cinzas que o fogo produz, essas cinzas são jogadas na terra e vão até o subsolo e vão gerar nutrientes para a terra. A terra gera o metal. Nas profundezas da terra, nós temos os minérios que vão produzir o metal. E o metal que gera a água. Nós podemos pensar que o metal aqui em grandes temperaturas, ele se torna líquido. Ou também podemos imaginar que através dos canos, das tubulações de metal, a água chega até a nossa casa. Então, isso significa que se eu estou num ambiente que ele precisa de madeira, eu vou estar colocando elementos relacionados à água e também à própria madeira. Por outro lado, existe o ciclo de domínio, ou ciclo de controle. A água que apaga o fogo,
o fogo que derrete o metal que corta a madeira, vamos pensar na lâmina, né, de um machado ou de uma serra, a madeira que exaure a terra, porque a madeira retira da terra todos os nutrientes que ela precisa, ok? E a terra, ela controla, ela domina a água, vamos pensar nas margens de um rio ou de um lago, aquela margem, ok? Então, isso aqui para nós, dentro da análise do Feng Shui, é o início, é o fundamental. É através desse ciclo, tanto de domínio, de geração, desculpa, tanto de geração de produção, quanto de domínio ou de controle, ok? A cada um desses 5 elementos foram atribuídas uma cor e uma forma. A água foi atribuída as cores azul e preto e as formas sinuosas. A madeira foi atribuída a cor verde e as formas retangulares. Ao fogo foi atribuída a cor vermelha e a forma triangular. À terra foram atribuídas as cores marrom, amarelo, e aí vem todas as gamas de cores relacionadas à terra, bege, palha, laranja e por aí vai. E as formas quadradas. E ao metal foram atribuídas as cores branco e cinza e as formas circulares ou arredondadas. Então, vamos exemplificar aqui, arquitetonicamente falando, o que seriam construções água, por exemplo. 2 prédios aqui, bem conhecidos, esse é o edifício Niemeyer, na Praça da Liberdade, e esse edifício da Copan, lá em São Paulo, ambos projetos de Niemeyer, todos 2 formas sinuosas que nos remetem ao movimento da água. Outro prédio também muito conhecido nosso, né, seria a Igrejinha da Pampulha, formas sinuosas. Aqui, ó, além da forma sinuosa, nós vamos ter a cor nos azulejos, que é o azul, ou seja, então a Igrejinha da Pampulha, ela está bem certa mesmo de ser uma forma água, tá? Exemplo de construção madeira são esses prédios bem retangulares, ó, bem retangulares, que para serem mais madeiras, só precisavam estar pintados de verde. Gente, madeira não é marrom não, viu? Apesar do tronco da árvore, é verde, tá? E como eu disse, em homenagem à professora Glória, o prédio da Técnica Federal, que o seu projeto original era um prédio bem retangular, também projeto de Niemeyer. E como eu disse, ele foi muito feliz aqui nesse projeto, porque a madeira, no Feng Shui, ela vai nos remeter ao conhecimento, vai nos remeter a novos inícios, novos começos. Então, estava mais do que bem pensado. Ok? Aqui o exemplo de construção fogo, que seria uma construção triangular ou bem pontiaguda. Todas as construções pontiagudas, as construções que são bastante, vamos dizer, agressivas na sua forma pelas pontas, a gente pode considerar um exemplo de construção fogo, ok? Exemplo de construção terra, é um pouco difícil da gente encontrar, seria uma planta bem quadradinha, como essa daqui, e o seu volume cúbico, né? Então, seria bem quadrado. Isso seria um exemplo de construção terra. Exemplo de construção metal, esse prédio aqui nos Emirados Árabes, se eu não me engano é no Catar, e o prédio do museu, projeto de Niemeyer também, lá em Niterói, ok? Bom, mas dentro da escola do chapéu preto, o que vai importar mesmo para a gente vai ser a planta do imóvel, tá?
Então, isso aí, ponto para nós, arquitetos, engenheiros, designers de interiores, porque compreendem bem a leitura de uma planta. Nesses meus anos de cursos, né, ministrados de Feng Shui, para pessoas de várias formações, muitos psicólogos, muitas donas de casa, muitos terapeutas, mas a dificuldade em ler uma planta prejudicou, sim, essas pessoas, porque é, sim, necessário que a gente tenha uma leitura bem tranquila da planta do imóvel. E uma coisa interessante, não pode ser uma planta feita sem escala. A gente precisa ter essa planta em escala, qualquer escala, mas ela precisa ter os cômodos proporcionais, ou seja, eles devem conversar com a realidade, porque eu já vi pessoas, consultores, que chegam com a pranchetinha na mão e começam a desenhar a mão livre assim, gente, não é assim, tá? Então, essa parte técnica faz falta, a gente precisa ter a planta. Não precisa ser um levantamento plano e altimétrico, não, você não precisa de pé direito, você não precisa de altura, você precisa do nada, só, e trabalhar dentro da escala, ok? Então, por isso que eu falo que ponto para nós, porque, principalmente na hora que você vai colocar o diagrama, a coisa se complica. Porque aí são linhas em cima de linhas, e a forma de dar esse baguá também é uma forma que tem que ser medida, né? Então, fica um pouco complicado para quem não consegue ler planta, né? Para quem não tem essa visão, vamos dizer, espacial do que seja o espaço que está sendo analisado. Bom, então voltando. O que o professor Lin, ele fez? Ele criou um diagrama octogonal, denominado Bagua. E com isso, ele facilitou aqui para nós ocidentais a análise de Feng Shui. Por quê? Essa análise ficou bem mais simples, bem mais direta e facilitou muito o entendimento das pessoas aqui, porque, como vocês sabem, a nossa cultura é muito diferente da cultura oriental. Então, para a gente conseguir entrar no pensamento oriental é algo muito complicado, né? São 50 mil anos de cultura, tá? Vamos pensar na China antiga, tá? É o exemplo do Bagua, tá? Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por isso que é um octógono. Então, são 8 guás, Bagua, 8 guás. 8 guás, ou 8 setores, ou 8 fatias, com a nona, que é o centro, que seria o nono guá, o nono setor, ok? A escola do chapéu preto relaciona cada área do baguá a cada um dos 5 elementos. E através da relação de fortalecimento ou ciclo de criação ou de enfraquecimento ou de dominação, possibilita que potencializemos o setor ou área afetada de acordo com as nossas aspirações. Vocês vão entender daqui a pouco. Através do ciclo de criação e de dominação, bem como de moderação, que interagem entre os 5 elementos, podemos equilibrar dentro da paisagem ou do ambiente forças opostas e tensões criadas por elementos antagônicos, com a inserção de elementos simbólicos em áreas que se encontrem deficientes. Então, por exemplo, o que seriam elementos antagônicos? Água e fogo, ok? Então, é inserir elementos nessa área que possam minimizar essa briga que existe entre o fogo e a água, né? A água querendo apagar o fogo querendo evaporar a água, e por aí vai.
Outras qualidades e identificações foram atribuídas aos elementos, além da cor e da forma. Então, a cada setor do Baguá, como eu disse, foi atribuído uma estação do ano, um sentimento, um órgão do corpo, uma direção, referências energéticas, um trigrama do I Ching e muitas outras coisas. A lista é imensa, mas basicamente o que vai mais interessar são essas identificações, ok? As referências energéticas são as seguintes. O trabalho e a carreira ficaram no elemento água. A espiritualidade, o autoconhecimento e o conhecimento no elemento terra. Família e raízes com madeira. Prosperidade e riqueza também com a madeira. A fama e o sucesso no fogo. Relacionamento, casamento com a terra. Futuro e filhos no metal. E pessoas que ajudam viagens também no metal e a saúde na terra. Gente, eu vou beber uma água. Então, aí está o nosso Baguá. Então, vamos lá. Setor da água ficou com a carreira e trabalho, ficou no norte, tá? O setor da espiritualidade ficou com a terra, no nordeste. A madeira ficou raízes e família, no leste. Madeira, novamente, ficou com a prosperidade e riqueza, e no sudeste. O fogo ficou com a fama e o sucesso, no sul. A terra ficou com relacionamento, casamento, e o sudoeste. A criatividade, futuro, filhos, ficou com metal, no oeste. Amigos, pessoas que ajudam, viagens, também com metal, e no noroeste. E no centro, como eu disse, elemento terra e saúde. Exatamente. Essa setinha tem horas que brinca comigo. Norte, sul, leste, oeste. Entre sul e oeste, sudoeste. Entre oeste e norte, noroeste. Entre norte, leste, nordeste. Entre leste, sul, sudeste. Correto, tá? Ciclo de criação. Nós vamos só saltar a água. Essa água aqui é intrusa. Água que cria madeira, que gera madeira. Madeira que gera o fogo. Fogo que gera terra. Terra que gera metal. Metal que gera a água. Ok? Então, através dessa conformação, dentro desse octógono, é feita toda a análise dentro da escola do Chapéu Preto. E por que nós vamos dizer que isso vai influenciar na vida das pessoas? A forma de aplicação do Baguá levará sempre em conta a porta principal do imóvel. A face do diagrama que corresponde ao Guá do trabalho deve ser sobreposto paralelo à parede da porta de entrada. Dessa forma, gente. Nós estamos aqui com a entrada, ok? Essa é a parede da porta de entrada. Então, nosso Baguá vai ser colocado daqui para lá, ok? Nesse caso, então, esse Guá, que é o Guá da espiritualidade, ficou na entrada. Aqui nós vamos ter raízes, família, prosperidade, sucesso, tá vendo aqui? Relacionamento, criatividade, filhos, futuro, pessoas que ajudam, amigos, viagens e o Guá do trabalho. O que a gente vai notar aqui, gente? Quando uma porta fica no Guá da espiritualidade, porta é por onde se entra, ou seja, movimento. Significa que nessa casa
a princípio, a busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, pelas coisas do espiritual é muito grande. Só que temos que observar aqui, ó, geladeira e freezer com certeza. Só um minutinho. Quando você começou a explicar, tem um minutinho, falhou a sua explicação. Você pode repetir, por favor? Dessa planta mesmo? Dessa planta. Glória? Tá. É dessa planta. Então, vamos lá. Do início? Não. Esse último minuto que você explicou. Sobre o guaqui? Ok, vamos lá. Tá. Então, eu disse que a porta estando em determinado guá, como a porta é um local de entrada, então significa muito movimento, ok? Então, isso significa que esse guá de espiritualidade, ele vai estar bastante ativo, porque existe muito movimento aqui. Mas o que nos leva a crer que essa casa é uma casa onde os moradores vão estar sempre muito ligados à busca do conhecimento, do autoconhecimento ou das coisas do espiritual. Só que é preciso ver também o que essa área está comportando. É uma área de terra, vocês lembram? Então, nós temos aqui geladeira. Geladeira é metal. Metal tira energia da terra, ok? Então, seria uma área que precisaria ser tratada. Então, a princípio, essa busca de espiritualidade, de conhecimento, de autoconhecimento, ela não vai ser tão intensa, porque o elemento terra está sendo desgastado aqui pela cozinha. Então, a gente teria que, se for do interesse do morador, implementar essa área com as cores da terra, com símbolos que lembrem espiritualidade, que lembrem autoconhecimento, para que isso funcione de uma forma interessante, ok? Outra área problema aqui, ó. Os problemas da influência do projeto sobre a vida das pessoas. Qual seria o projeto ideal? O projeto de forma regular. Eu sei que é impossível muitas vezes, mas vai acontecer o que está acontecendo aqui, ó. Esta família, ela vai ter uma falta de prosperidade aqui, e também vai depender dos elementos, das cores que ela tem aqui. Nós podemos sanar isso com as curas que tem no Feng Shui? Sanar, não, mas a gente pode minimizar esse efeito. Por quê? Sempre a melhor cura vai ser a cura física, ou seja, sempre o ideal seria, que esta parede aqui estivesse aqui, ok? Principalmente se aqui for um apartamento, aí que a coisa se complica mais. Porque quando você está numa casa e aqui é o terreno da casa, você pode vir aqui fora e colocar alguma coisa nesse ponto que dê a entender que essa parede vem para cá. Uma árvore, um sino dos ventos, são coisas mais, vamos dizer, esotéricas, né? Ao passo que, se a gente consegue fazer um projeto em que esta falta não exista, isso vai ser mais interessante para o morador, ok? Sucesso, não tem nenhuma falta, mas é uma área de fogo, então é preciso ver o que tem aqui dentro. Relacionamento também não tem falta, mas é preciso ver, por exemplo, relacionamento é terra. Se você tem aqui paredes pintadas de branco, branco não é metal? Então,
essa área que é de relacionamento, ela pode estar sendo desgastada naturalmente pela cor das paredes que estão aí. Ou se há um uso excessivo das cores de metal ou de objetos de dentro, ok? Área da criatividade, futuro filhos metal, também a mesma observação. Ó, área de amigos, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um banheiro e tenho uma falta. Eu tenho banheiro, muita água, muito ralo, ou seja, energia escoando. Então, o que acontece com esse metal? Esse metal enferruja, né? Então, é praticamente uma área que está bem perdida aqui nesse imóvel. Aqui no centro, o Baguá tampou, mas provavelmente devem ser 2 banheiros, tá? Eu estou entendendo que aqui deve ter um banheiro de uma suíte e um banheiro social. Imagina uma área da saúde que é terra caindo em 2 banheiros. O que muita água faz com a terra? Vira lama, né? Então, provavelmente a saúde desses moradores vai estar bastante debilitada. São problemas sérios. Então, são coisas que a gente não aprende na escola de arquitetura, mas quando a gente começa a se voltar para esse lado da energia, as coisas começam a ficar muito delicadas. Suponhamos que tenha um morador aqui nessa casa que seja do elemento terra. Ele vai doar a energia dele constantemente para essa área aqui, ó, mesmo sem ele querer, porque é a área que está em déficit. Então, esse morador, provavelmente, ele vai estar sempre muito debilitado energeticamente. Por outro lado, se tiver algum morador que seja do metal, ele vai estar doando para cá, ó, tá? Um morador que seja madeira, doando para cá, e por aí vai. Claro que o Feng Shui, a consultoria de Feng Shui, vai procurar sanar os problemas desse local. Mas, como eu disse, a gente não consegue sanar 100%, né? Senão seríamos deuses, ok? E tem uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar. Você mora nesse apartamento, aí você chamou uma consultora, um consultor de Feng Shui. Foram identificados todos esses problemas. Aí os moradores falaram, nós vamos fazer, equilibrar, mas a gente quer procurar outro apartamento para tentar sair desses problemas. Se a consciência desses moradores não for modificada, ou seja, se não houver uma mudança a nível consciencial, qualquer lugar que eles procurarem vai cair sempre ou quase sempre nesse mesmo problema. Então, se você mora nessa casa, é kármico, você tem alguma coisa para passar aqui. Então, enquanto você não cumprir o que você precisa e não descobrir e se mudar conscientemente, você não consegue sair de características como essas, tá? Já aconteceu com clientes meus, eles procuraram mais de apartamentos e não conseguiram. Todos caíam no mesmo problema. E era um problema muito grave, não era um problema como esse aqui, não. Era um problema bem grave, tá? Então, a história em si é mais séria, porque a partir do momento que você entra num apartamento desse, eu, como consultora, eu consigo ler a sua vida dentro desse apartamento, tá? Então, nós vamos fazer as curas, mudar o que precisa, mas você também tem que ter a consciência disso. Tanto que eu, como consultora, eu não posso chegar nessa casa e sair colocando as coisas nos lugares, né? Eu entro com 50%, que é a minha análise, o meu diagnóstico e o relatório que eu te apresento. Os outros 50% são responsabilidade de você, morador. Você que tem que pegar essa energia e começar a mexer. Você que tem que colocar as coisas nos devidos lugares, tá? E também não adianta você querer fazer tudo de uma vez só, porque você não vai conseguir. A energia vai fazer assim, até ela se acalmar, ok? Gente, vamos andar mais rápido, senão nós não vamos bater. Aqui, ó, um exemplo. Porta aqui, ó.
A linha da parede da porta é essa, o baguá daqui para cima, então o que tem aqui é excesso. Outros exemplos, linha da porta, baguá daqui para cima, o que tem aqui, ó, é um excesso, porque isso é menor do que isso, então meu baguá morre aqui. Aqui já é o contrário, o meu baguá, ele vai morrer aqui, porque isso é maior do que isso. Então, isso aqui é uma falta. Aqui eu tenho um excesso de prosperidade, aqui eu tenho uma falta de relacionamento, ok? Esse é o exemplo bastante típico, foi um apartamento que eu fiz logo no início. O rapaz que morava aqui morava sozinho, ele me procurou por problemas de relacionamento e de dinheiro, como a maioria. O que aconteceu aqui, gente? Porta de entrada. Então, o baguá começa a partir daqui e se distribui. Aqui é a prosperidade dele. Olha que bom, tem um grande excesso aqui. Só que esse quarto dele todo, gente, acreditem, era pintado de vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho vivo. Paredes e teto. Prosperidade é madeira, vermelho é fogo. O que então acontecia com esse dinheiro todo dele aqui? O fogo queima, né? Então não adiantava nada esse excesso, porque era vermelho, queimava madeira, e o que lhe sobrava aqui também era queimado. E para piorar, pegava o bidê, é um apartamento antigo, onde tinha bidê ainda, tem ralo, tem água, então a prosperidade dele toda dançada. A área de sucesso dele, olha, vaso, chuveiro, pia, ralo, muita água no fogo, tá? Área de relacionamento, tanque, água, muita falta, ou seja, água na terra, que não é bom, né? E muita falta. Futuro, filhos, água no metal, falta. Pessoas que ajudam, um pouquinho de falta, mas aqui tem geladeira. Valéria, você está com problema de comunicação de novo. Volta mais uns 30 segundos. Está com problema de comunicação. De vez em quando falha o seu microfone. É mesmo? Vamos ver. Aí. Vamos lá. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá. Eu não sei onde que eu parei. Segundos. Talvez aqui no sucesso? Na geladeira. Esse onde você está com acesso. Aqui? Aqui. Tá. Então, a área de pessoas que ajudam, viagens, que é uma área de metal. Aliás, eu falei errado aquela hora. Geladeira, metal, então, a princípio, uma área boa. Essa é a melhor porta que existe por questão em amigos, ou seja, claro, se a pessoa gostar de receber. Seria uma casa que atrai muita gente legal, muitos amigos. É a melhor porta no comércio, tá, gente? Porque atrai o quê? Clientes, ok? Desculpa. Vamos lá. E nós temos uma outra aqui, o gatilho, e aquela parte que a gente pega, não sei como chama. Essa casa é problemática pela forma dela, que é uma forma de uma arma. Porta legal em pessoas que ajudam, mas aqui a gente tem cozinha, banheiro de empregada, ou seja, muita água no metal, ok? Essa forma de entrada, esse grande corredor também é problemático. E olha, ela tem aliás, ela não tem nada de espiritualidade, nada de conhecimento, nada de autoconhecimento, tem uma falha considerável no trabalho, entendeu? Aqui, a saúde dela, além da falta, cai no banheiro, muito problemático, tá?
Então, esse foi um apartamento, assim, muito complexo e muito difícil. Ela não conseguiu se mudar até hoje, já tem mais de 10 anos, tá? Esse é um outro exemplo, aqui já com a porta na espiritualidade também. Vocês estão vendo como que as formas, ó, quanto mais recorte, mais problema, ok? Aqui alguns outros exemplos de formas complicadas. Vocês notem que nesse aqui a porta está até meio inclinadinha. Então, imagina colocando um baguá aqui, ó, o que que vai dar, tá? Arquitetonicamente bacana? Pode ser. Plasticamente bacana? Pode ser. Mas energeticamente ruim. Outros exemplos, ó. Porta de entrada aqui, ó. Olha as faltas, tá? Provavelmente o baguá vai morrer aqui. Outra forma complicadíssima, pelo que eu entendi. Vocês me ajudem aí, mas eu acho que a entrada é aqui. Eu não sei se isso é um apartamento. Parece, né? Porque tem uma escada. Ou aqui, não sei. Muito complicado, tá? Olha. São coisas que plasticamente podem ser interessantes, mas energeticamente não funcionam. Ó, a entrada desse é aqui, ó. Imagina você colocar um baguá aqui, ó. Complicadíssimo, tá? Formas mais desejáveis são as formas mais regulares. A partir do momento que a gente começa a colocar muito volume, muita reentrância, a coisa se complica. Imagina o baguá nessa forma aqui, ó. Dependendo de onde você põe a porta. Vamos supor que seja aqui, ó. Aí você tem que fazer as contas para ver se ele vai até lá. É muito complicado, tá? Isso aqui é um exemplo de um terreno, porque a gente pode aplicar também o baguá no terreno. Então, o que seria interessante? Área do trabalho, espiritualidade, pessoas que ajudam. Então, o ideal também é a gente ter um caminho sinuoso, que não faça uma seta direto para casa, um caminho sinuoso. A pessoa que colocou um lago ou uma fonte na área do trabalho, que é água, colocou garagem, carros de metal na área de metal, pessoas que ajudam, futuro e filhos, né? Colocou churrasqueira no relacionamento, fogo produzindo terra, que é bom. Um casal de árvores, né? Porque relacionamento a gente procura trabalhar sempre com objetos aos pares, que tenham ligação, não precisa ser dois patinhos idênticos, mas assim, um patinho e uma patinha, por exemplo, né? Na área de sucesso, colocou 2 postes de luz, porque luz é vida, é claridade, né? É coisa mais yang. Colocou, muito interessante, ó, muita gente coloca a piscina do lado de cá. Se coloca a piscina do lado de cá, no lado do relacionamento, muita água no relacionamento, lama. Aqui já é água na prosperidade, que é água na madeira. E muito interessante é que se coloque uma cascata, água em movimento, né? Se for um lago, por exemplo, pode ser peixes, né? Carpas, que são sinal de dinheiro para os chineses. Eles aqui também colocaram gazebos de madeira na área da prosperidade e procuraram implantar o volume da casa, olha que linda, quadradinha, mas no centro do terreno. A partir do momento que a gente coloca uma casa no centro, implanta uma casa no terreno, é a partir daquele ponto que vai puxar energia. Então, a partir desse ponto, puxa-se energia para todo o terreno. Tá quase na hora, né, Glória? Glória? Você pode, porque já tem 1 hora, né, e eles vão perguntar. Então, tá mais ou menos, pode ficar tranquila, pode ir apresentando, tá? Tá. Não, eu só queria falar o seguinte, que o ideal
é que a consultoria de Feng Shui, ela entre até antes da escolha do terreno. E seja feito todo esse estudo antes do início do projeto. Então, o arquiteto, ele vai pegar o relatório do consultor de Feng Shui e vai levar para o seu projeto. Gente, é difícil pra caramba. Eu já falei que quando eu sou contratada para fazer as duas coisas, eu como do meu próprio veneno, porque é muito difícil, porque às vezes alguma coisa que plasticamente é interessante, energeticamente é péssimo, tá? Então, não é todo arquiteto que aceita, engenheiro, como eu disse, a Glória não concordou, mas os engenheiros são muito céticos na maioria das vezes. Mas o ideal é isso. E outra coisa muito importante, eu como consultora, a partir do momento que eu entro para fazer uma consultoria, automaticamente eu estou entrando no karma dessa pessoa. Então, a partir do momento que eu entro dentro do karma, eu estou desviando as coisas ruins para trazer as boas. Isso pode até me prejudicar. Então, jamais pode ser feito um relatório, uma consultoria de Feng Shui de forma gratuita, porque dentro da escola do Chapéu Preto, a forma de se cortar o karma é através do recebimento, tá? Financeiro. Então, por isso também, eu não posso, como consultora, colocar as coisas na casa da pessoa, né? Eu entrego, eu posso até voltar depois para ver se está ok, mas eu pegar e fazer jamais, tá, gente? Alguém tiver alguma pergunta, acho que a hora é agora. Sim, aqui, olha, a Larissa Roscoe, ela pediu para você repetir sobre o posicionamento inicial do Baguá, e a Carolina Haddad também gostaria de ouvir novamente sobre a parte da saúde, se você puder. Posicionamento do Baguá. Isso. É esse, Larissa? É, Larissa, é esse? É, Larissa? Não está ouvindo. É isso mesmo. Assim, respondeu. Então, vamos lá, Larissa. Ó, eu tenho a entrada aqui, ok? Então, essa é a parede da porta de entrada. O baguá vai ser colocado com o guá do trabalho paralelo à parede da porta de entrada, que no caso é esse, ok? Ele vai ser colocado daqui para cá. Por que ele não morreu nessa parede e morreu nessa? Por quê? Vamos pensar que a gente tem uma linha imaginária aqui. Essa parte aqui, ela é maior do que essa aqui, concorda? Então, automaticamente, o baguá vem para cá. Quando ele vem até aqui, a gente vai ter essa falta, ok? Da mesma forma, ó, aqui só tem essa parede. Do lado de cá, nós temos essa e nós temos essa. Se a gente partir aqui, ó, esse pedaço é maior do que esse, concorda? Então, não é. Se a gente vier para cá, esse pedaço é maior do que esse. Então, automaticamente, ele vem para cá, ok? Não sei se eu consegui te esclarecer. Dá um ok aí ou não para eu poder entender. O norte não é relevante no posicionamento? Não, o norte pela bússola, não. Fica sempre estabelecido que o norte é o guá do trabalho e que esse guá tem que estar paralelo à parede da porta de entrada, ok? Bom, ok. Carolina, também gostaria de ouvir novamente sobre a parte da saúde. O que é exatamente nessa planta, Carolina? Que você contou sobre o cliente. Deixa eu lembrar. Esse aqui? Eu acho que ele estava com problema de dinheiro, não sei. Não foi na saúde, não, Não,
esse cliente foi o que eu falei. Ele me pediu para fazer a consultoria por causa do problema de relacionamento e financeiro. Apesar do Baguá estar com uma área de excesso na prosperidade, todo o quarto dele era pintado de vermelho, incluindo o teto. Então, vermelho queimando o verde da madeira, não é? A gente não faz fogueira com lenha. Então, todo o vermelho que tinha nesse quarto estava fazendo esse excesso ir por água abaixo. E o pouco que restava também não estava ajudando, era muito vermelho e verde. Então, qual foi a solução inicial? Mandei ele pintar, já que ele gostava muito de cor. Eu falei, olha, eu até fiquei espantada, eu falei, você consegue dormir nesse quarto? Porque vermelho é excitante, né? Ele falou, consigo, tranquilo. Eu falei, olha, mas não tá bem para a parte financeira. Então, eu aconselhei ele a pintar tudo aqui, ou de azul, ou de verde. O azul, por quê? O azul não alimenta a madeira? A água não alimenta a madeira? Então, não dava para pintar de preto, né? Eu acho que eu sugerisse, ele até ia fazer, mas era demais. Então, eu acho que no fim, ele pintou de azul. Pra vocês terem uma ideia, área de sucesso aqui, ó, banheiro. Além de ter muita água, como é um apartamento antigo, era metade da parede de azulejo branco, e da metade para cima ele ainda pintou de azul. Ou seja, ele reforçou ainda a água que não poderia ter aqui nesse banheiro por causa da fama e do sucesso. O relacionamento, apesar da grande, além da grande falta, eu tinha tanque, era uma área de serviço. Então, se a gente for pensar, a área de serviço é uma área que a gente sempre dá uma esquecidinha nela, né? Junta coisa, não trata muito bem. Então, além da falta da água na terra, era uma área que era, vamos dizer, maltratada, era uma área assim, área de serviço, balde, coisas que não usa, roupa, entendeu? Então, é uma área bem prejudicada. Futuro e filhos da mesma forma, água no metal, uma grande parte aqui de falta. Pessoas que ajudam. Ok, metal, tem uma geladeira. E aqui, a saúde, que ficou comprometida porque nas teorias de Feng Shui, apesar de fogo ser bom na terra, e aqui é terra, fogão é considerado fogo em excesso para uma área de terra, ok? A saúde é sempre no centro, Carolina, sempre no centro. Teve um outro exemplo que foi da saúde da pessoa, deixa eu ver. Teve, gente, eu não estou lembrando, não. Valéria, gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Victor. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Lembrei, tá. Depois eu falo. Não, pode concluir se quiser. Tá, então vamos lá, Carolina, eu acho que é esse aqui, não é? Porque, pelo que eu entendi dessa planta, essa área da saúde, aqui devem ter 2 banheiros, pelo que eu entendi. Aqui deve ter um banheiro que dá para o dormitório, que é uma suíte, aqui deve ser um banheiro social. Então, é muita água e muito ralo, ou seja, todo banheiro com muito ralo, a energia escoa. Então, é o seguinte, a gente até pede que o vaso seja sempre tampado, ou seja, você abaixar a tampa do vaso para você dar descarga, porque a sucção que a descarga provoca ainda piora a situação. Então, nesse caso aqui, muita terra e muita água, provavelmente devem ter 2 banheiros aqui, então fazendo lama. Então, a saúde nessa casa está bem prejudicada. Eu acho que era isso, né, Carolina? Vamos lá, Vitor, né? Isso. Então, eu tenho algumas dúvidas com relação à questão de que você comentou, por exemplo, sobre o acesso, que o acesso da casa não seria ideal que ele fosse direto. Eu queria entender o porquê. A gente trabalha em Feng Shui com setas. Setas que seguem em linha reta normalmente são prejudiciais. Então, por exemplo, vamos imaginar que a sua casa seja... Existe uma rua e essa rua dá na sua casa.
Imagina os carros descendo essa rua. É como se fosse isso. Imagina se um carro perde o freio aonde ele vai bater. Deu para entender mais ou menos? A gente tem que fazer um caminho mais sinuoso de forma que a energia seja convidada a entrar sutilmente na sua casa, sem ser muito abrupta, tá? Entendi. Como se ela fosse, tipo, dispersada pelo caminho. Exatamente. Lá no Japão, a coisa é levada tão a séria que é porque não tenho mais essa foto. Eles construíram um determinado banco no local, outro banco construiu do outro lado da rua, mas de forma bem pontiaguda, e que essa ponta, ela mirasse exatamente no outro banco, ou seja, uma seta envenenada de forma a quebrar o outro banco. Deu para entender? Eu entendi muito bem até. Pois é. Então, assim, foi até bom falar esse exemplo, porque o Feng Shui, gente, se a gente quiser trabalhar para o mal, a gente trabalha, viu? A gente trabalha. Só que aí há de se haver com nosso Senhor mais tarde, né? Existem muitas pessoas que procuram para destruir relacionamentos, só que isso aí já é outra história, né, gente? Eu fiquei sem responder a alguém aqui. Valéria, eu também só queria comentar mais uma coisa. É mais é uma questão que apareceu diante do que você mostrou na palestra, que é, principalmente diante dessa, né, atual situação que a gente está vivendo de pandemia, muita gente acabou tendo que readaptar, né, os locais onde trabalhava, né, e tudo mais, se acomodava a maior parte do tempo. E eu queria que você comentasse sobre um exemplo em si do quarto escritório, né? Como que você vê isso? Se isso é bom ou é ruim? Se teria alguma alternativa de, por exemplo, melhorar isso, caso seja ruim, de mudar o ambiente, né? Ir para um ambiente que seja dentro, né, dos baguás que você comentou, seja mais propício, por exemplo, para o sucesso, né, para o escritório, para o trabalho, talvez. O que você pensa a respeito? Bom, se você for um estudante, eu acho que a área de autoconhecimento, espiritualidade, conhecimento é um bom local. Para aquele que já está formado, eu acho que a área de relacionamento é interessante. Você tem que ter um bom relacionamento com seus clientes. É o seguinte, Vitora, o Baguá, a partir do momento, deixa eu pegar um aqui. Para você alcançar o sucesso, você tem que trabalhar. Você só alcança o sucesso se você trabalha, ok? E para chegar ao sucesso, obviamente, você tem que ser próspero, né? Então, é mais uma coisa, é mais mesmo uma história de vida. Para você alcançar o sucesso, você tem que ter passado por uma família, por uma boa formação, tá? E aí vai caminhando, ó, pelo relacionamento até amadurecer, tá? Então, assim, eu aconselharia para vocês que são estudantes a parte de autoconhecimento, tá? Agora, com relação a trabalhar em casa, o ideal seria que, é difícil, eu sei, que a parte de estudo não se misturasse com a parte de dormitório. Por quê? Dormitório é um lugar onde você tem que se desligar completamente do mundo exterior para você poder descansar. Eu sei que é impossível em muitas situações, né? Mas, se for possível, é o ideal você ter esse escritório separado. E também o ideal seria que a entrada para esse escritório não fosse por dentro da casa. Em apartamentos, meio que impossível. A não ser quem faz, por exemplo, um escritório no quarto da empregada, e que tem uma entrada separada, mas isso aí também já diz respeito a profissionais que, porventura, possam receber clientes em casa, tá?
que já é outra história. Agora, se você não tem chance e tem que ter uma mesa de estudo ou trabalhar dentro do seu quarto, que para mim é o mais grave, o interessante é que você desligue tudo na hora que você for dormir, para não ter ondas, para não ter eletromagnetismo. Viu, gente? Dormir com o celular lá da cama, péssimo, viu? Péssimo. Então, assim, de preferência, tá sempre muito arrumado. E se não tiver jeito, bom, se tiver jeito, não colocar isso de forma que seja a primeira coisa que você aviste quando você acorda. Existe um ditado em Feng Shui que é o seguinte: o que eu vejo é o que eu desejo. Então, se você tem alguma coisa de trabalho ou de estudo dentro do seu quarto, a primeira coisa que você vai ver quando você acorda são livros, computador, etc., é isso que você vai levantar e vai querer fazer o primeiro. Uma coisa muito interessante, um apartamento que eu fiz a consultoria no centro da cidade, um apartamento era mais ou menos uma kitnet. Então, você entrava assim no corredor do apartamento, lá na frente do corredor tinha a porta da cozinha. Gente, a menina era gorda. Ela era muito gorda. Por quê? Primeira coisa que ela via quando ela entrava no apartamento dela era a cozinha. Então, automaticamente ela ia entrar e ia comer, tá? Da mesma forma, se você tem um quarto de entrada na frente, a primeira coisa que você vê, a sua vontade é de entrar no quarto, ele ficar e dormir, descansar, tá? Então, barzinho em casa também. Péssimo se ele é a primeira coisa que você avista quando você entra na sua casa, tá? Você vai ter vontade de tomar alguma coisa sempre que você chegar, ok? Então, o meu conselho é esse. Se não tiver jeito, mantenha sempre arrumado o seu cantinho, não deixa bagunçado, desliga tudo da tomada, eu sei que é complicado, gente, eu não tenho televisão nem dentro do meu quarto, exatamente por isso, tá? Mas se não tiver jeito, deixa lá, o ideal seria até cobrir televisão, cobrir computador, para que vocês possam ter um descanso realmente. E também cortinas dentro de quartos, se tiver blackout, melhor, tá? Vocês têm que acordar tranquilamente, sem muita claridade, sem muito flash imediato, tá? Então, é mais ou menos isso. Ô, Valéria, peraí, o Muito Felipe obrigado. Neri perguntou duas coisas assim sensacionais. Como é feita a distribuição energética em habitações 2 pavimentos? E a última, que eu estou com ele, e não abro mão, qual a relação entre a porta de acesso em frente ao banheiro? Eu abro meu apartamento, tem um corredor, a primeira coisa que eu vejo é o banheiro. Então... Mas a porta do seu banheiro tem que estar sempre fechada. Não, está sempre fechada, graças a Deus. Menos mal, porque senão o que vai acontecer? A energia... Aí, Vitor, acerta de novo. A energia vai entrar, ela vai igual E vai sair. E vai entrar para o banheiro, vai descer pelo ralo fora, entendeu? A energia... Gente, imagina a energia como se fosse você entrando na sua casa. Tem que ser um caminho interessante, desobstruído, ok? Para ela caminhar tranquilamente e se dirigir a todos os cômodos. Imagina a casa como se fosse um corpo. Então, o corredor é como se fosse a artéria que distribui essa energia para todos os cômodos. Tem muita gente que entra pela porta de serviço da casa. Aí já é outro problema. Se a pessoa tem esse hábito, eu vou pôr meu baguá não na porta de entrada principal, mas na porta de serviço. E aí a história muda. E aí você tem que pensar, gente, eu mereço entrar pela área de serviço? Ver balde, roupa estendida, sabe, tanque, não, eu mereço entrar por um caminho bacana, pela minha sala, ver coisas bonitas, é mais ou menos por aí, tá? Resolvi? Agora está falando aqui como que faz para a casa de 2 pavimentos, e a Luísa está doidinha aqui, não foi só ela, mas uma pessoa perguntou se você tem algum curso para iniciante, né? Que você já está pensando em, inclusive, né, fazer, né? E aí... Tá? Eu estou sendo, assim, muito
vamos dizer, já solicitada para poder começar cursos online, sabe? E eu acho que eu vou me dedicar a isso sim. Aí eu posso mandar um lembrete para a Glória e ela passar para todo mundo, quem tiver interesse, tá? Sim, eu coloco no Cinef e mando para os meninos, pode ficar tranquilo. E o curso é o seguinte, é um final de semana, 6 horas no sábado, 6 horas no domingo, e para essa primeira parte, né? Mas nesse curso inicial, todo mundo já sai, principalmente vocês, estudantes de arquitetura e engenharia, já saem sabendo colocar baguá tranquilamente, tá? E aí os próximos seriam já a questão do humano, mas isso é só para quem se interessar mesmo. Mas esse primeiro curso, aí eu vou falar tudo que eu falei hoje, com muito mais detalhes, né? Tá bom? E agora, para terminar, nós temos a situação da casa de 2 pavimentos. Sim, como é que foi a sua pergunta? A casa de 2 pavimentos não foi eu, não, foi Felipe. Como é feita a distribuição energética em habitações de 2 pavimentos? Ah, estou vendo aqui. Qual a relação entre a porta de acesso em frente ao banheiro? Tá. Cristiano, parabéns, obrigada. Ó, a casa de 2 pavimentos é o seguinte. Se são 2 pavimentos, tem mais do que 3 degraus, né? Então, no primeiro pavimento, você vai colocar um baguá, como eu expliquei, paralelo à parede da porta de entrada, guarda do trabalho. Quando você chegar no segundo pavimento, no último degrau, ali é considerado a porta de entrada do segundo pavimento. Então, vão ser 2 baguás, ok? Ok. Deu para entender? Eu entendi. Você entendeu, Vitor? Entendeu, Felipe? Beleza. Ótimo. E agora a cor lilás. Aqui, ó. Valéria Cristiano está perguntando. Algumas pessoas falam de usar cor lilás na parede do home office, que aguça a criatividade. É verdade? Olha, isso aí já é mais cromoterapia. No Feng Shui, a gente trabalha somente com as cores dos guás, tá? Eu vejo muita gente colocando lilás na espiritualidade. Pode, tá? Agora, essa questão de aguçar, não sei. Isso diz mais respeito ao estudo de cores, que já é outro assunto, tá? Perfeito, perfeito. Valéria, você faz uso de espelho na porta de entrada? Não, eu faço uso do baguá com espelho central, tá? Mas é um baguá que foi feito especialmente para isso, é um baguá do céu anterior, não é esse baguá que a gente usa para fazer a análise de casa, é um baguá diferente, onde a ordem dos trigramas é diferente. Esse baguá que a gente usa é o baguá do céu posterior. O que a gente coloca na porta de entrada é o baguá do céu anterior, que ele tem um espelhinho, na área da saúde, é um espelhinho redondinho, e ele é próprio para você barrar energias negativas quando entra na sua casa. Aí tem todo um aspecto, ele tem que ser imantado, bem abençoado, e ele tem que ter uma certa inclinaçãozinha, porque a porta está aqui, se você coloca ele assim, ele pega a pessoa que está entrando, tá? Eu tenho até desses baguás, que eu pedi um senhor para fazer uma vez para mim, ele foi imantado e tudo, se alguém tiver interesse, através da Glória, eu posso ver com vocês, tá bom? Porque ele não é encontrado nas lojas. A maioria das lojas, elas vendem um baguá do céu posterior, que não é o correto, tá? Okay. Mais alguma coisa? Não, né? Tudo bem, gente? Por falar em espelhos, o espelho pode ser usado para amenizar algum déficit? Sim, o espelho, ele é muito usado para compensar as áreas faltantes, tá? Por exemplo, vamos lá. Aqui, eu posso colocar um espelho aqui, quanto maior, melhor. No Feng Shui, ele tem a intenção de
arredar essa parede para lá, simbolicamente. Então, os espelhos são, sim, muito usados para cobrir áreas faltantes. Por exemplo, eu podia pôr um espelho aqui, como se estivesse arredando aqui, eu podia pôr um espelho aqui, tá? E existem outras coisas mais místicas, que aí a gente vê com mais calma no curso, que são os espelhinhos cortados em forma de baguá, mas aí já é um nível mais avançado, tá bom? Deixa eu pôr aqui para... Esqueci. Gente, para quem quiser começar, ó, livros, tá? Carolina Maquiné e Carolina Haddad. Eu vou deixar meu contato aqui, peraí, gente. Posso tirar desse slide, gente? Alguém anotando? Pode, né? Ó, meu contato. Carolina, as duas Carolinas, se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo Zap, tá? Pode me mandar mensagem, também por e-mail, eu estou disponível, qualquer dúvida, tá? Pode ser através da Glória, sem problema algum, tá bom? Mais alguma coisa? Os meninos adoraram, tá? Que bom. Adoraram. Que bom, que bom. E, atualmente, o que a gente tem usado... Eu sou uma engenheira, mas eu sou uma engenheira diferente, né? Sou engenheira que sou espiritualista, eu gosto de energia, eu gosto de cor, sabe? Eu gosto de cromoterapia, eu faço fotografia Kirlian, então o meu negócio é outro, né? Mas, assim, sensacional. E atenção, meninos da arquitetura, a energia já começou há bastante tempo, 1980, 80 e pouco, começou a entrar na nossa vida, e hoje, atualmente, o negócio é outro, hein? O que é isso, gente? Canta no coral também. Não, peraí, é porque eu você sou coralista, eu canto no coral. Eu sou espiritualista e canto no coral. Deixa eu só responder o Felipe aqui, ó. Tá, pode. Existem algumas pessoas que acham ruim ter espelhos aparentes no quarto. Ó, seguinte, espelhos em quarto, espelho, naturalmente, ele movimenta muito a energia. Então, isso faz com que algumas pessoas mais sensíveis não consigam dormir bem, tá? Os chineses falam também que quando você se levanta, às vezes você se assusta com a sua própria imagem no espelho. Eu já tive clientes que têm espelhos enormes em frente à cama e dormem maravilhosamente bem. Então, eu costumo falar que cada caso é um caso. A gente não pode ser habituado, porque o Feng Shui fala isso, vão tirar. Não. Se aquilo não faz mal para determinada pessoa, deixa correr. Agora, se você tem um espelho, você não quer tirar o espelho, mas quer dormir bem, vai lá e cobre ele de noite, coloca uma colcha, uma manta, cobre esse espelho, pronto, resolvido o problema, tá? Ok, respondi, né, Felipe? Boa noite. Em questão de cores em cada ambiente, tem algo que não é recomendável? Aí nós vamos ter que olhar elemento por elemento, como eu dei aquele exemplo, né? O rapaz com o quarto todo vermelho numa área que vermelho era a coisa menos indicada, tá? Agora, de antemão, cores muito fortes, mas também vai depender de pessoa para pessoa. Eu não aconselho vermelho em quarto, porque eu acho que excita muito, mas tem gente que não se importa. Eu já tive um caso muito interessante também, gente, um médico. Ele era muito paquerador, né? Ele tinha uma namorada, mas vivia pulando a cerca. E quando eu fui no apartamento dele, não por questões de Feng Shui, mas ele me chamou para fazer uma reforma lá, eu descobri o porquê. A casa dele era toda pintada, lembra daquela famosa cor pêssego que durou aí anos? Aquilo é um tom de pele, tá? Então, pele, sensação, entendeu? Vontade de, tá? Então, existe esse tipo de coisa, tá? Interessantíssimo, hein? A namorada ficou doida. Para voltar no livro, para voltar nos livros. Ai,
Eles vão tirar foto dos livros. Esses são os mais, assim, simples no início, tá? Eu acredito que vocês nem vão achar esse último do William Spear, eu acho que é mais difícil de achar, mas na internet eu acho que sempre encontra, né, Glória? Eu sou professora, eu não posso falar, não, mas despistadamente, né? A gente pode olhar na internet algum resumo, alguma coisa. Exatamente, tá? É isso, tá, gente? Gente, olha, Valéria, eu amei. Que bom. Amei, entendeu? E é engraçado, porque na primeira que você fez a palestra, eu gostei demais, mas essa, eu acho que você colocou alguma coisa diferente nela, não? Sim. Colocou algumas coisas. A gente vai acrescentando. Sabe por quê? A gente vai falando, conforme vai... Também tem a intuição que vem, né, Glória? O grupo hoje está bem bom, eu achei. Aqui, você viu a Luísa falando? Luísa falou que assistiu as duas. Então tá bom, Luísa. Tá obrigada. Luísa, sua essa tá mais completa, eu acho. Acho que essa eu dei mais dicas, né? Eu acho também. Não? Se deixar, a gente fica aqui a noite inteira. Né? Ela fez internet, mas a noite inteira. Também assisti as duas, Tainara. É isso aí. Muito obrigado, viu, Valéria? De nada, gente. Amei. Sucesso aí para os meus colegas arquitetos e para os engenheiros também, viu? Com essa palestra aí, você vai ver. Agora nós vamos ficar fichados nos seus cursos. Também estou dentro, viu? Tá bom, tá joia. Obrigada. E não se esqueçam do nosso encontro, hein? Tá? Pode deixar. Tá, deixa a gente acabar de tomar as vacinas que nós vamos encontrar. Então tá joia, gente. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Valéria. Boa noite, Valéria. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.